Oi, turminha do quarto ano, tudo bom com vocês? Nós estamos na nossa 20ª aula de língua portuguesa juntos, nossa aula remota número 20. Nessa aula a gente vai falar sobre a letrinha H, que é uma letrinha que tem uma curiosidade, né, no nosso idioma. Pensa numa palavrinha que começa com H, como helicóptero, por exemplo. Que som que o H tem em helicóptero? Vamos falar disso já já. E também vamos falar um pouquinho novamente sobre o tipo de texto conto, tá? A gente vai ler mais um conto e vamos identificar alguns elementos nele. Combinado? Vamos juntos? Então vamos lá. Começando a nossa aula, lá na página 70 da apostila, tem uma explicaçãozinha para você sobre a letra H. A letra H, como você já sabe, que ela está presente aí na palavra helicóptero, em helicóptero a letra H não tem nenhum som. E a gente pode perceber, olhando essas outras palavrinhas aqui, que sempre que a letra H está no início da frase, ela não tem som. Então, no início da frase, ela não vai ter nenhum som, como em habitante, que tem o som do A no começo, não do H, como em hemisfério, história, hoje, humor, habilidade, herbívoro, historiador, homem e humano, tá? Só uma curiosidade para vocês, não era tema dessa aula, mas eu resolvi colocar aí para vocês só para a gente pensar um pouquinho juntos, tá bom? Olha só, no meio da frase, o H ele pode se unir às letras N, C ou L para formar um dígrafo. O que é um dígrafo, professor? Dígrafo é quando duas letras se unem para formar um único som, como o H faz com o NH, no caso de Alemanha. Se não tivesse o H, a gente leria alemana, mas não é alemana, é Alemanha, porque o H se une com o N e faz um som novo. Da mesma forma, quando o H se une com o C e faz o som do sh da lancha, e quando o H se une com o L e faz o som do L no escolher. Certo? Então a letra H, quando ela está no começo da frase, ela não tem nenhum som. Mas para a gente não dizer que ela não tem utilidade, quando ela se junta com a letrinha N, L ou C no meio da frase, ela forma um som novo com essas letrinhas. Ela forma um único som junto com essas letrinhas que a gente chama de dígrafo. Beleza? Bom, vamos agora ler juntos um conto que tem lá na página 71 e 72 da apostila. Nós já falamos nesse bimestre um pouquinho desse gênero textual, que é o conto. A gente já falou que o conto ele é bem menor do que um romance, que é uma história mais longa, né? E agora a gente vai ler este conto que se chama O Mercador e o Gênio. Eu quero que depois você leia sozinho com calma, porque agora a gente vai ler cada parágrafo e vai parando, porque a nossa intenção é identificar o tempo que esse conto acontece, que o professor, quando ele for identificar o tempo, ele vai grifar a frase ou a palavra com a cor verde. A gente vai tentar identificar também o espaço onde ele aconteceu, que sempre que estiver falando de espaço, o professor vai grifar com a cor vermelha. Quando estiver explicando o enredo da história, o professor vai grifar com a cor azul. Quando estiver falando do narrador, com a cor amarela. E quando estiver falando de algum personagem, com a cor preta, tudo bem? Então vamos começar prestando bastante atenção em cada parágrafo. Olha só, o título desse conto, então, é O Mercador e o Gênio. Havia um mercador que possuía grandes riquezas. Partiu um dia montado em seu cavalo, levando boa provisão de biscoitos e tâmaras para alimentar-se durante a travessia do deserto. Depois que cuidou de seus negócios, tomou o caminho de volta à sua casa. Então, a gente tem aí, para começar, dois elementos importantes. Primeiro, um personagem da história, né? O personagem a gente vai estar grifando com a cor preta. Então, quem é o personagem que apareceu aí? O mercador, né? Então, o mercador é um personagem da história. E tem uma indicação de tempo aí também, que a gente vai grifar em verde, que é o um dia. Um dia ele partiu montado do cavalo. A gente sabe que dia é esse? Não, mas o texto falou que é um dia. Para alimentar-se durante a travessia do deserto. Depois que cuidou de seus negócios, tomou o caminho de volta à sua casa. Então a gente tem duas indicações aí também do espaço
onde essa história está se passando. Pode ser no deserto, né? E na casa do mercador. Tudo bem? Bom, continuando. No quarto dia de caminhada, sentindo-se sufocado pelo calor do sol, buscou a sombra de umas árvores que avistou ao longe. Junto a uma delas havia uma fonte cristalina e ali então resolveu descansar. Aí nesse parágrafo nós temos mais uma indicação de tempo, né? Então, qual é a indicação de tempo? Logo no começo do parágrafo, no quarto dia de caminhada. É uma indicação de quando a caminhada aconteceu, quando isso que ele viu, a fonte cristalina aconteceu, no quarto dia de caminhada. Tem algumas indicações aí que podem ser usadas como espaço também, que é buscou a sombra de uma árvore. A sombra de uma árvore é um local, né? E que um local também que havia uma fonte cristalina. Beleza? Continuando. Sentou-se à margem do riacho e pegou as provisões que lhe restavam. Depois de comer as tâmaras, atirou para os lados os caroços e, terminando seu lanche, lavou o rosto, as mãos e os pés e rezou como de costume. Então, mais uma indicação de espaço aí, né? À margem do riacho. Estava ainda ajoelhado quando lhe apareceu um gênio de enorme estatura, cuja cabeça estava coberta de cabelos brancos e que, caminhando em sua direção com a espada na mão, disse-lhe em tom assustador: "Olha só, chegou mais um personagem da história. Quem é o outro personagem? É o gênio, né?" Bom, aí o gênio falou em tom assustador: "Levante-se, porque vou matá-lo como você fez com meu filho." Amedrontado com a figura e as palavras ameaçadoras do gênio, o mercador respondeu: "Meu bom senhor, que crime cometi para merecer tal castigo? Não conheço nem nunca vi seu filho. Será que o filho do gênio vai ser um personagem da história? Por enquanto a gente não vai marcar ele. Quando a gente diz que um personagem faz parte da história, quando ele tem uma fala, quando uma ação dele acontece, tá? Por enquanto o filho do gênio só está sendo citado. Vamos continuar. Aproximar mais um pouquinho aqui. Ah, é? E por acaso não acaba de jogar para os lados caroços de tâmaras? Sim, não posso negar que fiz isso. Pois bem, explicou o gênio, meu filho foi atingido por um desses caroços no olho e caiu morto no mesmo instante. Nossa! Misericórdia, senhor, implorou o mercador diante de tão absurda acusação. Se matei seu filho foi sem querer e por isso mereço perdão. Bom, eu acho que já está na hora da gente anotar o filho do gênio como um dos personagens da história, né? Então o filho do gênio também é um personagem da história porque tem uma ação aí dele que acontece que faz parte do enredo da história. O gênio agarrou o mercador e, derrubando-o no chão, ergueu a espada para cortar sua cabeça, sem nem mesmo escutar os apelos do homem e em nome da esposa e dos filhos. Quando o mercador viu que a espada descia em direção a seu pescoço, soltou um grito horrível e disse: "Por favor, espere um pouco. Já que você está disposto a me matar, dê-me um prazo para que possa despedir-me de minha família, fazer o testamento e acertar meus negócios. Juro que aqui voltarei pontualmente para me entregar à sua vontade." "E de quanto tempo você precisa?" perguntou o gênio. "Peço 1 ano de prazo. Depois de 1 ano você me encontrará perto dessa mesma árvore disposto a entregar-lhe a vida." Então aí mais uma indicação de tempo que essa história está acontecendo, né? Depois de 1 ano. E um local que a história acontece, né? Perto desta mesma árvore. O gênio desapareceu e o mercador montou no cavalo e continuou seu caminho. A mulher e os filhos o receberam com grandes demonstrações de alegria, mas o infeliz desandou a chorar, pensando no fatal juramento que fizera, e terminou contando o que havia acontecido na viagem. A mulher e os filhos não ficaram menos aflitos e desanimados com o que ouviram. O mercador pagou suas dívidas, deu presentes aos amigos e esmolas aos pobres, libertou seus escravos, dividiu os bens com os filhos e, ao cabo de 1 ano, teve de partir. É impossível descrever o sofrimento de seus familiares no momento da despedida. Bom, e aí, o que será que aconteceu com esse mercador? Será que quando ele foi de encontro ao gênio, depois de 1 ano, o gênio tirou a vida dele mesmo? Fica um gostinho aí pra gente de querer saber mais sobre essa história, né? Bom,
A gente vai focar nessa aula nos elementos que eu falei para você. Quais são os elementos de tempo que existem nessa história? Quais são os elementos de espaço? E o enredo dessa história? Ou seja, se você tivesse que me explicar como essa história aconteceu, quais são as etapas que essa história aconteceu, o que aconteceu primeiro, o que aconteceu segundo, o que aconteceu terceiro, como você me explicaria? O que aconteceu primeiro? Primeiro o gênio ameaçou a vida do mercador ou primeiro o mercador estava caminhando pelo deserto? Pense e organize a história. O narrador, quem será que é o narrador dessa história? Quem será que está contando essa história pra gente? E a gente também falou aí um pouquinho dos personagens, tá? Bom, vamos fazer juntos agora o exercício 17, a letra A. Vamos pensar juntos no que o exercício está pedindo lá na página 73 da apostila. Bom, olha só o que diz a letra A. Você lê um conto que é um texto narrativo mais curto. Identifique os elementos da narrativa no texto lido, ou seja, o exercício 17 vai pedir para que você descreva cada um dos elementos que ele está pedindo com partes do texto. Você pode pegar um trechinho do texto e copiar para explicar aquilo que você está pensando, para explicar aquilo que você está dizendo que é uma prova do tempo, do enredo, do personagem dessa história, tá? Então a gente vai fazer juntos a letra A, que pede para a gente colocar na resposta elementos da narrativa que tenham a ver com o tempo. Então, olhando lá na narrativa que a gente grifou sobre o momento, o tempo onde essa história aconteceu, são esses trechos aqui, ó. O trecho em outros tempos, no quarto dia de caminhada, ao cabo de um ano, são trechos que indicam o tempo que essa história aconteceu. Mas eu preciso dizer para você uma coisa. Em outros tempos, quando eu falo para você em outros tempos, eu consigo saber com certeza quando aquilo aconteceu? Eu consigo te dizer que em outros tempos significa uma data específica, uma data certa? Não, né? E quando eu falar para você no quarto dia de caminhada? Mas espera aí, no quarto dia de caminhada de que mês, de que ano? Também não é possível saber exatamente quando aconteceu. E quando eu falo ao cabo de um ano? Ao cabo de um ano, de que ano? Do ano 1600? Do ano 1? Não está claro para a gente quando essa história aconteceu. Então o tempo dessa história é uma dúvida. Nenhum desses trechos que a gente encontrou no texto ajuda a gente a entender exatamente quando esse conto aconteceu. Então o tempo dessa história é um tempo que não é possível a gente definir. Eu tente fazer os outros itens do número 17, do exercício 17. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me perguntar. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma a compreender os elementos desse conto. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!